lavo minhas mãos, trago o jogo para Vila Belmiro. Agora só não pode tomar uma fumaça. Mas tem candidato, né? Vai lançar o nome aí. Não, vai lançar o nome. É o candidato deles. Olá, começa mais uma edição do nosso painel regional. Você sempre com a gente, neste horário da 1h30 da tarde, programa ao vivo de segunda a sexta, não é? E com a nossa reprise habitualmente às 8 da noite e por enquanto até sexta-feira às 19h30, 7h30 da noite. A partir do dia 27, a próxima segunda, a reprise volta ao seu horário habitual às 20 horas. Portanto, 1h30 da tarde, programa ao vivo, 8 horas a partir de segunda-feira, a nossa reprise. E nos finais de semana você tem painel regional também aos sábados, 3 da tarde e aos domingos, às 5 da tarde. Personalidades da região e do Brasil continuam passando aqui pelas nossas bancadas e batendo a nossa tribuna livre, discutindo e debatendo e aprofundando com você os temas, os assuntos importantes da nossa região metropolitana e, claro, a pauta nacional também. Aqui à minha esquerda, com muito prazer, a gente já recebe aqui o vereador Ademir Pestana, vereador da Câmara Municipal de Santos pelo PSDB, ao lado do Ademir, o nosso Uriel Vilas Boas, nosso jornalista, comentarista habitual aqui do painel. E aqui ao meu lado direito, o companheiro Sidney Costa, advogado e também comentarista habitual do nosso painel regional. Lembrando o telefone sempre para você, o 3014-5281, você liga para cá, participa com a gente, com o seu comentário, com a sua opinião, né, a respeito dos assuntos importantes que a gente coloca na pauta, que a gente coloca em discussão. Pelas redes sociais, você tem à sua disposição também o nosso espaço pela internet, né, o facebook.com/painel regional TV, facebook.com/painel regional TV. Lembrando que estamos online pelo site da TV Santa Cecília, Santa Portal, você clica lá no ícone painel regional e confere a gente em tempo real. Depois de encerrado, o programa vai para o YouTube, você revê os trechos que julgar mais interessantes ou, se você achar mais importante, achar melhor, rever o programa por inteiro. A gente na abertura sempre dando espaço e destacando aqui os nossos parceiros do dia a dia, o caso do DL, Diário do Litoral, nesta edição de terça-feira, traz aqui na capa a manchete Dilma passa Aécio pela primeira vez no segundo turno, a pesquisa do Datafolha, que apresenta a candidata do PT com 52% das intenções de votos válidos, contra 48% do candidato dos tucanos, né? Eu passo aqui ao Ademir Pestana, por favor, que repassa lá ao Uriel, e o nosso Sidney Costa recebe também aqui uma edição do Diário do Litoral. E a gente também distribui e anuncia aqui a manchete do Gazeta de São Paulo, mesmo grupo do DR, isso que circula aí por todo o estado de São Paulo, mesmo após chuvas, volume do sistema Cantareira volta a cair, né? Mesmo com a chuva do último domingo, o nível do sistema chegou a 3,5% nesta segunda-feira, que é o mais baixo de toda a história. Eu peço ao vereador aqui que me ajude também, recebe aqui um exemplar do Gazeta, passa lá, aponta ao Uriel e a gente também entrega aqui muita satisfação ao nosso Sidney Costa e eu, já depois da distribuição farta aqui dos jornais do dia, cumprimento aqui o vereador Ademir Pestana, do PSDB de Santos. Tudo bem, vereador? Prazer revê-lo. Oi, Boturão. Eu que agradeço a presença aqui no programa. Quero cumprimentar o Uriel aqui ao meu lado, o doutor Sidney, a Ione. Enfim, é um prazer estar aqui nesse momento, nessa semana aí crucial das eleições, né? Um momento de história aí no nosso país. Enfim, estamos aí à disposição para abordarmos os assuntos pertinentes à Câmara, às eleições, enfim, à disposição. Perfeito, obrigado, Aldemir, por estar conosco. Uriel Vilas Boas, tudo bem, Uriel? Prazer revê-lo também. Tudo bem, doutorão. É um prazer estar aqui com o Ademir, com esse colega de Câmara, Ademir Pestana, o Sidney, e claro, agora especialmente pela primeira vez com a Ione. Muito bem. Sidney Costa, prazer recebê-lo mais uma vez, Sidney, aqui no painel. Olá, Boturão, olá, vereador Ademir Pestana. Olha, amigos da mesa, telespectadores, vai ser um programa importante, porque uma grata satisfação, o senhor representa duas áreas da cidade que sempre está em repercussão. O senhor é vereador na Câmara, atuante vereador, e também está lá como presidente da Beneficência Portuguesa, hospitais em Santos, em geral, não é só a Beneficência, que passa por um momento difícil. Inclusive, tivemos recentemente o problema das maternidades que seriam fechadas, e eu acho que o telespectador hoje vai sair muito gratificado da sua presença entre a gente. Muito bem. E aqui conosco sempre, atenta, não é, às perguntas que chegam, a participação do telespectador e aos internautas pelas redes sociais, a nossa
Ione Furukawa, mais uma vez aqui conosco no painel regional. Tudo bem, Ione? Olá, boa tarde, Boturão, boa tarde, vereador, convidados, é um prazer estar aqui e boa tarde para você aí de casa também. Fiquem à vontade com as dúvidas, perguntas, sugestões que tiver para mandar sobre os assuntos debatidos hoje. Eu já estou aqui logada no Facebook esperando sua participação. Muito bem, e a gente então vai iniciando aqui a nossa conversa com o Ademir, com o Uriel, participação do Sidney também com a gente, a sua aí de casa, né, pelas redes sociais ou pelo telefone, e a Ione vai captar aqui para a gente, levantando essa polêmica que foi criada na Câmara de Santos. O projeto acabou sendo aprovado, enfim, né, vai à sanção do prefeito, parece que o prefeito ainda não sancionou, e é essa instituição, né, da reserva de cotas para os negros, a cota de 20% de reserva de vagas para os negros, né, nos concursos públicos aqui da cidade. Queria que o Ademir explicasse aí. Houve um debate lá, o vereador Murilo Barleta questionou, enfim, houve uma polêmica na primeira votação, né, Ademir? Mas depois acabou a Câmara aprovando. Queria que você explicasse aí a proposta, o projeto, enfim, né? E quando é que isso vai à sanção do prefeito, enfim. Então, eu agradeço a oportunidade, Boturão. Com relação ao projeto de cotas, né, eu já era para ter apresentado esse projeto em 2002, né, na época era vereador do PPS, mas esse era uma polêmica que se levantava naquele momento do Brasil e nós resolvemos adiar esse projeto. Se você perguntar para mim, vereador Ademir, você é a favor de cotas? Eu falei, eu não sou a favor de cotas, né, eu acho que as coisas têm que se ajustar. Mas por que o projeto hoje? Porque ele se faz necessário. A desigualdade ainda existe, né? Através das redes sociais, aí o Facebook, enfim, a internet, 70% das pessoas que se manifestaram ali são terminantemente contra. Mas falta algumas explicações, falta um entendimento maior, né? Nós buscamos com isso uma igualdade, né? Que na vida... E nós sentimos isso, né? Se você for analisar, por exemplo, os presos do Brasil, quem são as pessoas que são presas diariamente no Brasil, você vai ver que cada 10 pessoas presas, 8 são negras, né? Que pessoas que ingressam nas universidades, né? De cada 10 pessoas, 7 também são brancos e os outros são afrodescendentes. O que a gente busca com isso no município? Porque esse é um projeto também já aprovado a nível federal nos concursos públicos. A gente busca no município exatamente o que foi feito no governo federal. É buscar essa igualdade, né? Reservar uma cota por um prazo determinado aí de 10, 12 anos, eu não sei quando a gente vai ter a igualdade total neste país, na cidade, e equilibrar as coisas. Então, o projeto ele está preso nisso, nessa busca incessante. Ainda ontem entrou uma professora no meu Facebook e falou, pô, vereador, eu sou contra, eu leciono, eu não vejo desigualdades nas salas de aula e tal. Eu até respondi para ela, eu falei assim, olha, eu não sei onde você mora, mas aonde eu moro tem 52 apartamentos, né? E só existe 2 famílias negras que moram no meu prédio, o restante não é. Então a discriminação está no vizinho, está na rua, né? Agora, se você vai para a periferia, isso já não existe, né? Já você vai perceber lá que essa desigualdade, ela não está frequente, está assim nos hábitos, onde morar, enfim. Então você percebe claramente isso. Então, a busca é trazer uma igualdade, né? Como eu falei aqui, eu sou contra as cotas, mas acho que hoje elas são imprescindíveis, elas são necessárias. No serviço público há essa desigualdade? No serviço público há ainda essa desigualdade. Ó, por exemplo, médicos, né? Eu, em 12 anos que eu milito na saúde, eu só conheço um médico negro, o restante eu não conheço nenhum. Agora você vai perguntar, a técnicos de enfermagem, aí eu conheço vários negros. Enfermeiros já são poucos, mas técnicos e auxiliares de enfermagem eu conheço bastante. Mas médicos... Enfermeiro padrão, que é aquele enfermeiro que cursa padrão, na universidade, são poucos. Agora médico eu só conheço um,
Nesses 12 anos aí eu não conheço outro, não me lembro de ter conhecido um outro médico negro. Então a gente busca essa igualdade. Aí às vezes as pessoas criticam que o país não pode ter, vai ter que ter cota para baixinho, cota para gordinho, né? A gente vê isso no Facebook. Mas a finalidade é buscar um país mais justo, mais equilibrado. Uriel Vilas Boas, pois não, Uriel? E o Sidney também pode ficar à vontade aqui para a gente debater esse tema interessante e polêmico com o Ademir. O Ademir coloca uma coisa muito interessante. Em tese, nós devíamos ser contra as cotas, em tese. Agora, na prática, não. Por quê? Porque é uma forma de levantar um problema que existe, em primeiro lugar. Segundo lugar, são pessoas que estão lutando por um direito. E é um direito. O que nós precisamos é dessa igualdade, que todos tenham a oportunidade de estudar, de conseguir fazer uma universidade. E a gente sabe perfeitamente que isso não é muito fácil. E nós temos uma mania, às vezes, de criticar esse tipo de comportamento, de falar em cotas, quando, em verdade, isso deve ser o estímulo para que a gente acabe com o preconceito, isso é o estímulo para que a gente acabe com essa desigualdade e que a gente futuramente não tenha que discutir mais essa questão, porque haverá essa igualdade que permitirá a ocupação dessas vagas. E quando o Ademir fala que a tendência 10, 12 anos, em princípio sim, mas pode ser até que nem precise chegar a tanto, na medida em que se abram oportunidades, e Santos pode ser um exemplo nesse campo, abra a oportunidade para o preparo do aluno, do professorado, do servidor público, que a gente tenha efetivamente essa igualdade que evita a violência, evita o descompasso, o desconforto desse preconceito que não deveria existir. Nesse aspecto aí eu sou favorável realmente às cotas. Pois não, Sidney. Olha, o vereador demonstrou uma coragem que ultimamente eu não tenho visto. Em nome do politicamente correto, as pessoas andam medindo suas palavras. Parabéns, vereador, porque o que o senhor fez aqui é um retrato que deveria seguir todo político brasileiro. O senhor deu sua opinião como cidadão, o senhor se refere a ela como contra as cotas, no entanto, votou a favor. Existe uma questão de resgate histórico que talvez o telespectador, a sociedade em geral, o Uriel, experiente, sabe disso, Ione, estudante, sabe disso, o Boturão, então, nem se fala. Mas a maioria dos nossos telespectadores pode desconhecer. A Lei Áurea foi, na verdade, um balão de ensaio, ao contrário do que aconteceu nos Estados Unidos, quando Abraham Lincoln deu a libertação dos escravos, deu também a área de terra que ele ajudou a produzir. Isso deu uma confusão tão grande que foi uma guerra de 4 anos, a chamada Guerra de Secessão, porque uma parte do país não queria ceder nada. Aqui, a Lei Áurea foi vitoriosa porque não deu nada para o negro. A maioria deles continuou na senzala, talvez com um pouco mais de liberdade, e por troca de alimentos, coisa que eles tinham antes, trabalhavam agora por troca de alimentos. Então, uma nação justa tem que uma hora reparar isso. E o que não se fala? O americano é modelo de tudo. Não se fala, por exemplo, que o Obama foi beneficiário de cotas para estudar em Harvard. E hoje é o presidente dos Estados Unidos. Uma das coisas que ajudou a quebra do preconceito do negro nos Estados Unidos também foi cotas, que lá tem nas universidades mais preparadas, que tem mais condições de preparar lideranças. Bem-vindo a quem sabe dar o direito ao povo e parabéns pela sua coragem de revelar a sua opinião pessoal. E agora eu vou colocar essa coragem à baila, vereador. Estamos diante da reta final das eleições. Temos aí o candidato que o senhor deve estar fazendo campanha, e com liberdade aqui na tribuna, porque esse é o momento mais oportuno para isso, e a presidenta Dilma. No Ministério da Saúde, que é outra área que o senhor deve conhecer também com muita autoridade, está lá um santista, o Arthur Quioro. Mas essa realidade de termos do PT secretários e ministros da saúde está também pelo Brasil inteiro. Aqui em Santos mesmo, o nosso secretário de saúde é da legenda do PT. A pergunta é que não quer calar. Mudando esse panorama com o Aécio Vitorioso, caem todos, desde o nosso santista que está lá no Ministério da Saúde, o senhor ainda não se acha em condições de dar uma opinião sobre isso? Posso guardar essa perguntinha para daqui a pouco? Fica congelada. A Ione tem outras questões envolvendo a questão das cotas, é isso? Então, a questão do Sidney fica só na espera, para poder responder com o stand-by. A gente volta com ela daqui a pouquinho, só para não perder o fio da meada, viu, o Sidney?
E a Ione, então, fica à vontade com os telespectadores que estão querendo questionar o vereador, é isso? Exatamente. A Ana Paula do Boqueirão pergunta ao vereador e aos comentaristas: projetos como este não são de uma forma indireta preconceituosos? Não significa julgar essas pessoas como incapazes? Eu sou completamente contrário disso. Se a gente não buscar uma justiça social, né, através das cotas, para buscar essa igualdade, aí sim nós vamos continuar com esse modelo atual de preconceito, enfim. Eu acho que nós temos que buscar as medidas para igualar. Na medida que se iguala, eu acho que nós terminamos com isso, né, e temos um país melhor, mais justo. Então a finalidade é essa. Até entendo o posicionamento, mas é como disse, olhe para o seu vizinho, olhe onde você trabalha, vê quem chefia, quem são os chefes onde você trabalha, os gerentes, os maiores cargos, quem estão à frente, né? Ainda recebo alguma pergunta, mas nós temos um ministro lá, o Joaquim Barbosa, né? Negro, né? Um exemplo. Um fenômeno. Eu falo, é um só, é um fenômeno. Um só, me aponte outro, né? Você foi muito feliz quando falou a questão dos médicos, né? Outro dia também falaram do pronto-socorro, qualquer clínica, não o Pelé também, viu, Ione? O Pelé também. Mas o Pelé, o negro, quando você dá a oportunidade para ele, você iguala, ele se destaca. O Pelé se igualou no futebol porque teve a oportunidade, né? O Santos, que teve aquele time lá, bicampeão mundial, um dos maiores times do mundo, tinha 8 negros jogando, porque deu a oportunidade. Então, quando se dá a oportunidade, eles se igualam. E até nas universidades aí de cotas no Brasil, no começo se falava que eles não teriam a mesma produtividade e aproveitamento. A história tem mostrado ao contrário. Eles têm se destacado excelentes alunos. Eu acho que a gente cresce com base, isso, né? Sabe? Que a base deles como eu falei, eu sou contra as cotas, mas eu tenho a consciência que estou fazendo o meu dever como vereador de tentar trazer isso também para a cidade de Santos. Eu acho que trago isso com uma forma justa. Mas a história tem repetido o seu comportamento. É a maneira de fazer justiça. Até no futebol, nós falamos aqui do futebol, está aqui que o Santos vai mandar o seu jogo contra o Cruzeiro em casa, o Boturão falou, mas no futebol, o Brasil foi um país que foi um dos últimos países a fazer a abolição da escravatura, né? Mas você sabe que até no futebol, o Fluminense é chamado do time pó de arroz, porque naquela época também não podia jogar negros, né? E o Fluminense, numa final, inclusive com o Vasco, não tinha um jogador para jogar na lateral esquerda, colocou um negro que passou pó de arroz mesmo para parecer branco, né? E por isso que é chamado o time pó de arroz. Até ali existia preconceito. Então, é só para ilustrar. Isso está aí no Afropress, enfim, você entrar no Google, você vai buscar tudo isso que eu também estou ali falando, de uma forma até mais esclarecedora. Diga, Ariel. Eu colocaria um dado importante nessa questão, o fato do assunto estar sendo debatido, para mim é um ponto dos mais importantes. Porque, na verdade, eu não gosto, até pelo fato de ser militante sindical, eu defendo sempre o trabalho coletivo. E nesse aspecto, um negro lutando sozinho, ele não vai conseguir resultado nenhum. E quando se coloca a questão das cotas, você está estabelecendo, tanto entre os negros como os não negros, essa discussão. Então esse é o fator que eu acho da maior importância. Perfeito. Só queria saber, Ademir, o Uriel colocou no comentário dele, a respeito da possibilidade de você também colocou, né? Possibilidade de ter um tempo limite aí para que essa legislação vigore, enfim, existe isso no projeto? Não, no projeto do governo federal existe aí 10 anos. Nessa minha lei, não. Fica a critério do prefeito revogar a lei ou a própria Câmara revogar esta lei quando achar que já se buscou esse equilíbrio. Perfeito. Bom, aí vai, evidentemente que vai virar um tempo aí para frente, né? Bom, a legislação está aprovada, então, né? Não está aprovada. Aprovamos em primeira, segunda discussão, agora depende do prefeito. Não, vai a sanção do prefeito. Pode pode vetar também, entendeu? Estamos aí na expectativa que eu espero que ele aprove, né? Mas não quero colocar aí uma saia justa no prefeito, não. Muito bem. Se fiz o prefeito vetar, em todo caso, vamos aguardar, né? E aí, portanto, será, se o prefeito aprovar, sancionar, teremos então a legislação aprovada de uma cota de 20%, né, nas provas, nos exames aqui, para
serviço público aqui da cidade, né? Isso. Especialmente reservada para os afrodescendentes. É politicamente incorreto chamar de negro? Não, né? Negros, né? Porque hoje a gente não sabe nem o que fala mais, né? Então, a gente está num policiamento. É uma coisa assim. Parabéns para o vereador. Dá para entender, né? Deixou a sua posição como cidadão, mas procurou a justiça. É um comportamento histórico, viu? Isso não está fora da história. Está entrando na história com galhardia, vamos dizer assim. Lembrando antes do intervalo que a Prefeitura de Santos continua com o programa do Outubro Rosa 2014. Durante este mês de outubro, oferecendo 2.500 exames de mamografia para mulheres a partir dos 40 anos, além de outras atividades, né, voltadas à prevenção do câncer de mama. Além dessa oferta de exames de mamografia, a Secretaria de Saúde aqui da cidade está com um mutirão, todas as unidades básicas de saúde da família, até o final deste mês, na próxima semana, portanto, onde serão realizados aí sob orientação de toda a equipe da Secretaria, a detecção precoce dessa doença e a solicitação dos exames necessários. A gente vai para o intervalo e voltamos em instantes. Muito bem, retomamos aqui o nosso painel regional, conversando aqui nesta edição, aqui à minha ala esquerda, com prazer, né, vereador Ademir Pestana, do PSDB aqui da Câmara de Santos, ao lado dele o nosso Uriel Vilas Boas, e aqui à minha ala direita, o nosso Sidney Costa e a Ione Furukawa, atenta aí às intervenções do telespectador, pelas redes sociais, pelo telefone, enfim, você continua entrando em contato, ligando para cá, participando conosco. Bom, o assunto é saúde, né? Um assunto importante, é um debate que se faz constantemente. O Sidney tinha deixado colocado aí pronto uma pergunta, pode refazer aqui na sequência ao Ademir Pestana, envolvendo aí o Ministério da Saúde, o período eleitoral, para depois a gente entrar mais especificamente também na questão hospitalar aqui da cidade de Santos, não é, Sidney? E que envolve a Beneficência Portuguesa, que é um hospital dos mais importantes, presidido aqui pelo Ademir. Mas você pode refazer a pergunta, em louvor à liberdade de expressão e à coragem demonstrada pelo vereador, eu estou colocando uma condição mais para ele como cidadão, antes dessa autoridade, que depois a gente ainda vai percorrer ela aqui no debate. Que hoje, saúde está na mão do PT. Nem mesmo o nosso prefeito da cidade arriscou nomeação de outra legenda, o secretário de saúde, e assim também o Biri fez. Agora teve que mudar, mas fez inicialmente, e eu percorri 12 cidades nessa campanha para estadual, vereador. Em todas elas, Auriflama, Ilha Solteira, Votuporanga, os secretários são da legenda do PT. A saúde hoje vem desde o governo federal até os municípios com essa ligação, com a legenda do PT. Numa hipótese, há de argumentando tanto, como se fala por aí, de Aécio. Muda a legenda que vai controlar desde lá de cima até os municípios? É uma boa pergunta. Eu entendo que, por exemplo, o PSDB, nós tivemos um ministro da Saúde, que foi o Serra, um ministro que implantou os genéricos, um ministro que foi ousado, enfrentou o lobby dos grandes laboratórios. Enfim, hoje a gente desfruta de tudo isso que está aí. Mas em Santos também nós tivemos um grande secretário de saúde, que, né, o doutor Davi Capistrano, um sanitarista também, uma visão muito grande com relação à saúde coletiva. O doutor Arthur Quioro, que eu já estive lá 2 vezes no Ministério da Saúde com ele, tratando do ProSUS, enfim, uma pessoa com muita sensibilidade também com relação a isso, uma pessoa que, inclusive, já visitou a Beneficência Portuguesa. E se eu tivesse hoje, vamos dizer assim, se contratar um administrador e eu tivesse a opção de contratar o Quioro, eu o contrataria também, né? Eu penso dessa maneira. O Marcos Calvo, que está aí, né? É um secretário com uma sensibilidade também muito grande, né? Ele vê a saúde das pessoas, ele vê o município, ele não vê a bandeira da qual ele pertence. Só fazendo uma ressalva, o Marcos Calvo não é mais filiado ao Partido dos Trabalhadores. Ele foi do PT, foi vereador pelo PT em São Vicente, mas hoje ele está desfiliado. Sim, mas ele tem esse foco ainda dele com relação de tendência no centro-esquerda, né? Vamos dizer assim, num pensamento maior.
Mas o prefeito o convidou para ser secretário de saúde no município de Santos. Eu penso que nós temos que ter muito cuidado na escolha dessas pessoas. Aquelas pessoas capazes, com muita experiência, eu acho que tem que ser mantida, não é porque pertence a uma bandeira ou a outra. A saúde é uma coisa muito séria, como a educação, né? Que às vezes você está limitado a alguns segmentos da sociedade que tem uma experiência que possa trazer para que a gente possa não ter um atraso, né, com relação de uma forma macro na saúde nacional. Mas penso que nós precisamos ter mais verbas, né? Com a queda do CPMF, até hoje não foi reposto esses valores. Eu acho que a saúde ela tem que ser vista de uma forma sempre regional, não municipal, né? A saúde é de todas, não adianta você ter em algum município hospitais de alta complexidade, enquanto você tem municípios vizinhos que nem sequer tem um tomógrafo para fazer um exame. Enfim, eu acho que o caminho é esse. Eu, como vereador, eu não poderia fazer essa escolha, mas o meu pensamento é esse. Eu, entre optar por uma legenda partidária e uma pessoa com qualidade para trabalhar na saúde, mesmo ela pertencendo a um partido de oposição, eu optaria por essa pessoa com essa qualidade e com esse sentimento de ajudar as pessoas de uma forma global, né? Enfim, eu penso que seria dessa maneira, até que o PSDB, tendo lá o senador Serra, que foi um homem da saúde, considerado um dos melhores, acho que foi considerado na época o melhor ministro da saúde em vários países, eu acho que ele passaria ao Aécio essa sensibilidade também, para que a gente mantenha aí, caso o Aécio seja vitorioso, muitas pessoas capazes, como temos aqui esses que nós citamos, mas no Brasil afora existe muitos outros assim, nessas mesmas condições. Ô Ademir, a gente vem acompanhando aí a crise hospitalar aqui na cidade de Santos, as dificuldades, se encontram enormes reclamações com relação ao pronto atendimento em vários hospitais aqui da cidade, vários pronto-socorros, enfim, dívidas dos hospitais, né, aqui com a municipalidade, com a prefeitura. Ninguém sabe exatamente como é que vai se pagar isso. Existe uma proposta que o vereador Banha participa muito conosco aqui, tem uma proposta, um projeto para se trocar essa dívida aí por leitos, enfim, não se sabe como é que o prefeito vai conduzir isso, como é que as finanças da prefeitura de Santos vão conduzir essa questão, enfim. Qual é a situação real da Beneficência Portuguesa hoje? Então, a Beneficência Portuguesa é um hospital como os outros, né? Se você for buscar aí nos últimos 2 anos, através da Federação das Misericórdias, você vai ver que fecharam 282 hospitais filantrópicos em todo o Brasil em 2 anos, né? E a Beneficência é um hospital filantrópico como a Santa Casa, enfim, outros hospitais estão nessas condições. A dívida desses hospitais também, ela vem se acumulando ao longo dos anos, né? Esses hospitais procuraram através de planos de saúde particulares para suplementar o SUS, né? Enfim, vieram assim até de uma forma amadora, criando esses recursos, porque recebiam dos planos conveniados e foram acumulando dívidas ao longo dos últimos 10 anos, né? Até os hospitais totalmente particulares estão endividados, muitos deles muito maior que vários hospitais filantrópicos, né? O governo federal, eu também, só para retornar um pouquinho, eu tenho um trabalho, inclusive foi catalogado, feito junto com a R. Amaral, que tem lá o profissional Rodolfo Amaral, nós fizemos um trabalho há 8 anos atrás, né? Precisa-se de mestres nessas obras, né? Que era a filantropia. Eu, pessoalmente, na época, fui a Brasília e distribuí para todos os parlamentares, para todos os senadores, aquele levantamento, que já previa a falência do sistema de saúde com relação aos hospitais filantrópicos. E agora, no ano passado, foi criado o ProSUS, ou seja, é uma anistia dessas entidades, né, que deve imposto, seja de qualquer natureza, não pode ser fundo de garantia, isso que cabe ao funcionário. Mas qualquer outro tipo de impostos, ela tem um prazo aí de 15 anos, né, para pagar esses impostos, de uma forma diferenciada, ou seja, ela precisa começar a pagar em dia,
os seus impostos, e tudo que ela pagar em dia, ela vai abatendo dessa dívida que ficou acumulada. Os hospitais filantrópicos. Todos os hospitais filantrópicos, né? Isso já foi aprovado, nós já encaminhamos, já fomos aceitos, já saiu publicado no Diário Oficial da União, né? O aceite da própria Beneficência Portuguesa e tantos outros hospitais, e só estamos aguardando a definição final, que eu acho que acontece agora em janeiro, e conduzir novamente esse novo espaço, que eu acho que ainda não é o suficiente. Eu acho que novas medidas terão que vir do governo federal, do Ministério da Saúde, para essas entidades. Né? Eu acho que essas entidades filantrópicas, como Beneficência, Santa Casa, elas teriam que ter uma gestão tripartite. Governo federal, governo do estado e governo municipal. Ou triplicar o faturamento. Ou triplicar, ou ter uma verba fixa de custo, porque hoje qualquer resultado você sabe quanto custa um leito, qualquer tipo de procedimento no leito, uma alta complexidade, média complexidade, quantos funcionários tem, você tem essa estimativa de custo. Então o governo federal poderia participar. Porque hoje as entidades filantrópicas representam 54% dos leitos SUS em todo o país, né? Elas não podem ficar nesta forma ainda primitiva de administrar, voluntária, né? Sem remuneração e às vezes muito criticadas, né? Que eu acho que não é o caminho correto, né? Se existem algumas que não são, mas a entidade as instituições são sérias, às vezes as pessoas não são, mas as instituições são sérias. Então eu penso assim, eu penso que a gente ainda tem que avançar nisso, né? Eu mesmo tenho já feito gestões sobre isso, quando estive com o Dr. Chioro há 3 meses atrás em São Paulo, já passamos essa informação a ele. Eu acho que o governo federal tem que buscar uma parceria maior com essas entidades, não só, precisa dar tantos leitos, não, mas também precisa se pagar as contas. Né? Pois não, Uriel, acabou com a questão de saúde realmente é preocupante. E porque, via de regra, quem reclama é aquela pessoa que está doente, que está precisando do tratamento. Eu falo como um exemplo. Se eu, ainda recentemente, fui marcar uma consulta num plano de saúde, e a consulta foi marcada daí a 45 dias. Se eu faço isso no serviço público, eu vou para o jornal reclamar. O atendimento não está servindo. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que há uma tendência natural da gente reclamar do governo federal, as soluções, mas a constatação do problema. E, na verdade, eu fico sempre preocupado até onde nós temos os conselhos municipais de saúde, até onde nós temos a questão discutida a nível regional, como exemplo, porque toda a discussão que se faz, e o seu trabalho, quando você disse que foi a Brasília entregar relatórios para algumas áreas, eu diria, na questão da saúde, nós temos os médicos que são formados com um nível cultural razoável nessa questão econômica. Ao mesmo tempo, nós temos a economia a ser discutida. Então, nós precisamos avaliar até onde nós fazemos essa discussão coletiva para buscar soluções. Porque senão você vai ficar batalhando sempre, né, como Beneficência Portuguesa, assim como acontece com a Santa Casa, e aquele mesmo problema que aconteceu na Santa Casa de São Paulo. O que nós precisamos efetivamente é sentar e discutir a nível nacional uma política de saúde, mas levando em conta a prevenção principalmente, a questão preventiva e em seguida, a necessidade dos servidores, da classe médica, dos equipamentos, sem contar que nós temos muitos pesquisadores de elite que colocaram para o mundo todo a salvação em algumas áreas com as vacinas que foram criadas. O que me falta, e me passa às vezes pela ideia, é exatamente isso. Até onde nós discutimos o problema, não o problema em si, mas a solução dele e a proposta que haja essa solução de forma coletiva. E que não apenas deixemos por conta das críticas ao governo federal, ao estadual, ao municipal, mas num conjunto para resolver esse problema. E eu acho que a região metropolitana poderia dar esse exemplo. Muito bem. Sidney Costa, pois não, senhor.
Uriel, você respondeu, Ademir? Não, eu abordei também de plano de saúde, né? E o problema do plano de saúde é que nós perdemos o plano na beneficência, um plano lá que tínhamos 20 mil vidas, mas aqui o nosso plano de saúde foi criado aí. Foi perdido ou foi vendido? Como é que ficou isso? Não foi vendido, não conseguimos vender a carteira, não conseguimos. Os planos de saúde dos hospitais filantrópicos, eles estavam no suporte de uma liminar conseguida pela Federação das Misericórdias, naquela época dando direito a essas entidades de ter os seus planos de saúde, né? E essa liminar depois foi quebrada. A ANS não permite que um hospital tenha um CNPJ e tenha junto um plano de saúde, né? Por isso que nós não pudemos continuar com o nosso plano dentro da Beneficência Portuguesa. Teria que ou você abrir uma associação ou uma nova empresa para administrar essa carteira. Porque as entidades filantrópicas, se você pegar todos os balanços, elas são deficitárias. E quando chega na ANS para análise do plano de saúde, ela vai analisar o CNPJ e vai ver que está dando déficit. Se está déficit, é graves problemas econômicos financeiros, coloca a intervenção e ou você vende a carteira ou monta essa associação, que foi o que aconteceu na Beneficência Portuguesa. Nós desistimos de montar a associação, porque a responsabilidade é muito grande, né, de você administrar saúde hoje, né? Eu, por exemplo, estou há 3 anos com meus bens bloqueados, enquanto não dá essa solução no plano de saúde, né? Felizmente agora a gente está indo para o final dessa longa história, não conseguimos passar a carteira, saiu a portabilidade da própria ANS e as pessoas estão se direcionando para outros planos, né? Enfim, muitos deles que têm o próprio atendimento na Beneficência Portuguesa. Mas isso foi criado para dar suporte ao SUS dentro das entidades, e a própria ANS, depois de um período muito grande, proíbe que essas entidades que usavam disso para dar um giro financeiro dentro dessas entidades, acaba trazendo sérios prejuízos para a entidade, não por culpa dela, né, mas por culpa de uma política talvez que poderia ser diferenciada para as filantrópicas, porque você vê muito plano aí que é uma sala, é uma casa, é um conjunto. Mas quando você tem um plano que tem um hospital, você vai ao hospital, você é sempre atendido, não tem como não lhe atender. Eu acho que a ANS poderia fazer uma diferenciação para essas entidades filantrópicas que tenham plano de saúde. E isso não ocorreu. Sidney Costa, fica à vontade aí para fechar esse bloco aqui. Beleza. Vereador, há uma ansiedade do telespectador de saber o que aconteceu com a questão da maternidade, principalmente lá na Beneficência, que inicialmente foi anunciado que iria parar o atendimento. E nós tivemos um caso muito pontual no início desse ano, o jornalista Nilson Regalado, que chegou a ser presidente da regional aqui, do Sindicato de Jornalistas da cidade. Ele deu um ar telúrico nele, e ele foi viver no sul de Minas. E a esposa dele, na hora da boa hora, na hora do parto, quando ele ia ter o primeiro rebento, ele falou, tem que nascer em Santos, ser santíssimo, que foi a terra que me deu tudo, inclusive essa nova vida aqui no sul de Minas, e veio para cá. E chegou num domingo, e encontrou esse momento difícil que vivia essa área da saúde na cidade. Pois bem, ele passou na Santa Casa, não encontrou obstetra, passou na Casa de Saúde, não encontrou obstetra, passou na Beneficência, não teve condição de ser atendido, e naquela semana, então, eclodiu que havia uma crise nesse setor e que as maternidades iriam fechar. Acho que é um momento, um instante do senhor explicar, eu acho que houve uma revisão disso, principalmente pela Beneficência, e o que levou esse momento de crise, que estavam tendo a boa hora lá em São Paulo, na capital, inclusive já deixavam ambulâncias para isso. A orientação depois vazou que, se ele quisesse, poderia ter sido em São Paulo, mas não entenderam qual era o espírito. Ele acabou voltando para Minas urgentemente, e o menino é mineiro lá, o Valentinho. Nós temos que fazer o nosso intervalo. Na volta, o Ademir responde essa questão levantada aqui pelo Sidney e as questões que vêm aqui pelos internautas, né, Ione? Já algumas pessoas querendo saber aí, querendo interrogar aqui o Ademir e o pessoal aqui da mesa. Vamos para o rápido intervalo, já o terceiro bloco do painel regional. A gente ia trocar uma área do Espírito Santo aqui para Minas, vir no mar e dar volta em cima. Por isso que ele governava do Rio. Muito bem, a gente volta com o terceiro bloco desta edição do painel regional, né? Aqui à minha esquerda você está acompanhando conosco o vereador Ademir Pestana, do PSDB de Santos, ao lado dele o nosso Uriel Vilas Boas, e aqui a bancada à direita, o Sidney Costa, é o nosso Ione Furukawa, já com
os internautas, né? As perguntas via telefone chegando, são várias perguntas, né? E eu peço então ao Ademir que responda essa questão levantada pelo Sidney no final do bloco anterior sobre a questão, o problema das maternidades, especialmente a da Beneficência que acabou fechando, né? Então, a maternidade da Beneficência é uma maternidade pequena, 9 leitos apenas, né? Quando ela foi construída para ser uma maternidade diferencial com relação às demais na cidade. Tanto é que tinha ISO 9002 junto com o seu laboratório. E naquela época, os planos de saúde não agregavam no plano o pré-natal, enfim, o nascimento das crianças, enfim, e da parturiente. Com o passar dos anos, os planos de saúde passaram a dar também a maternidade. E com isso, os valores foram diminuindo ao longo dos anos, né? Então, nós perdemos aquele paciente particular e entramos num mercado competitivo, da qual a nossa maternidade, que só tinha 9 leitos, para sobreviver, precisava ter no mínimo 30 leitos e 25 leitos ocupados diariamente. Então, ela passou a ser deficitária. Nós tentamos, dentro de um ano, buscar algumas soluções, não conseguimos e acabamos fechando a maternidade e está nascendo lá uma nova CTI com apartamentos individuais, cardíaca, que inclusive as pessoas que se internarem nessa CTI poderão ter um acompanhante. Se só vê isso em São Paulo, vai passar a ter na Beneficência Portuguesa. Então esse é o motivo que se fechou a maternidade da Beneficência, por ser deficitária. Nós queríamos aumentar os preços, os planos não concordavam, então não restou outra alternativa senão o fechamento, Sidney. Pois aí, a autoridade municipal tem algum plano? Aí, por exemplo, eu vejo um anúncio lá no Hospital dos Estivadores que vai ter maternidade. Tivemos a Silvério Fontes, que era mantida pela prefeitura, funcionava muito bem. Sim, nesse Hospital dos Estivadores comporta também maternidade, vai ser uma maternidade muito bonita. Apesar, o prefeito tem feito um plano para a saúde que ele vai demorar para surgir, mas eu acredito que dentro de um ano nós teremos uma saúde assim de extrema qualidade no município de Santos. Com certeza isso vai acontecer. Muito bem. Ione Furukawa, a participação dos telespectadores via telefone, via internauta, fica à vontade, Ione. O José Carlos do Macuco pergunta, sobre o ebola, qual o posicionamento da Beneficência Portuguesa com relação a essa epidemia? Olha, nem falar em ebola, pelo amor de Deus, a gente já está em crise na saúde, se pensarmos em ter um paciente de ebola, nós não conseguimos internar mais ninguém. Eu penso que o município, né, o estado de São Paulo, se isso ocorrer, eu acho que não corremos esse risco aqui na Baixada, mas esse paciente tem que ser transferido para um hospital da capital. Isso com certeza pode acontecer se isso ocorrer, né? Então, eu acho que esse paciente é transferido para São Paulo, enfim. Mas o fato do Porto não dá esse alerta para todos os hospitais da região? É a Anvisa que administra esse mas problema, o caso de ebola toda, precisa de alguns outros tipos de procedimentos que os hospitais da região não têm. Só o hospital da USP, alguns hospitais em São Paulo que tem preparo para esse socorro, esse atendimento. Agora, se aparecer um paciente dentro do hospital, depois descobrir que está com ebola, é complicado para a cidade e até para a região. Mais participações, Ione, por favor. Mais uma. O Raul Mistral, ele fez uma pergunta pelo Facebook, mas o senhor acabou respondendo, que foi sobre os planos de saúde da Bené. Então, não estarei fazendo a pergunta do senhor aqui, mas porque o vereador já respondeu. Né? Da Verônica Souza do Gonzaga. Vereador, qual o próximo projeto do senhor na área da saúde aqui em Santos? Olha, na saúde a gente tem expandido com relação a leitos, né? Para a senhora ter uma ideia, só nesse ano nós aumentamos, junto com esse secretário de saúde, o Marcos Calvo, que se aproximou muito da Beneficência Portuguesa, e lá nós abrimos 33 novos leitos para o SUS, né? Na nova contratualização. Ainda hoje tivemos contatos novamente com a Secretaria de Saúde. Nós vamos abrir aí agora 10 leitos para o dependente químico, aquele que está em estado grave, que precisa ser compensado na sua primeira semana para depois fazer os outros encaminhamentos. Isso na cidade nós não temos também. E além disso, participar junto com o prefeito municipal, com o secretário de saúde, enfim, nas UPAs, no novo hospital.
que vai trazer grandes benefícios para a nossa cidade, né? Eu acho que quando o projeto do Marcos estiver pronto, nós não teremos mais paciente que às vezes chega num leito de um hospital filantrópico, onde ele precisa fazer um diagnóstico melhor, ele precisa às vezes ser alimentado, ele chega totalmente às vezes desnutrido. Com esse novo sistema de saúde isso não vai acontecer. Esse paciente vai chegar já pré-agendado, com alguns exames já pronto para fazer esse procedimento, então fica mais fácil você ter um controle do que é média, alta complexidade, você vai ter uma diminuição no tempo de internação dessas pessoas e uma oferta de leitos maior. Então é nisso que eu também trabalho junto com o secretário, com o prefeito, para que a gente possa ter Santos como uma cidade referência na saúde. Uriel, quer complementar alguma coisa sobre esse tema? Não, eu continuo insistindo apenas naquela preocupação de que a gente avalie a questão de saúde de uma forma mais coletiva. Muito bem. Eu queria dizer o seguinte, Ademir, a gente conversa com muita gente, conhece muitos médicos, muitos deles participam aqui do programa, e é uma avaliação muito ruim a respeito dos hospitais aqui da cidade, né? E em especial a respeito da Beneficência Portuguesa, que é um dos hospitais mais tradicionais aqui de Santos da região. Existe algum risco iminente da Beneficência fechar as portas? É difícil isso, né, doutorão? A gente trabalha com algumas dificuldades. O que às vezes ocorre é você diminuir alguns serviços que são deficitários, optar para o outro, ou voltar a terceirizar alguns serviços, buscar algumas soluções junto com o próprio governo, com a iniciativa privada, né? Enfim, isso existe, né? Mas se for isso, então outros hospitais, então todos fecharão. Se formos pensar, fazer um levantamento de endividamento de todos os hospitais aqui da região, você vai ver que então todos estão nesse caminho. Nós precisamos tomar atitudes corajosas de mudança, né? A gente, com o advento dos planos de saúde, a medicina mudou, o comportamento dos médicos mudaram, hoje aquele paciente puro, particular, não existe mais, né? Os planos cada vez mais buscam diminuir os seus custos, diminuindo o ganho dos médicos, né? Às vezes o médico está trabalhando por 30, 40 reais uma consulta, que é muito pouco. Enfim, o perfil da saúde hoje é outro, né? Ione, pois não, Ione? Mais participações aqui dos nossos telespectadores, internautas, fica à vontade. Mais uma voltando à questão das cotas, vereador. Os participantes da mesa realmente acham que um cidadão tem menos oportunidades por ser negro? Vejamos o exemplo. Qual a diferença de se entrar em uma faculdade entre dois moradores de áreas carentes, um deles branco e um deles negro? Nenhuma. A oportunidade tem que ser dada de acordo com a classe social e não quanto à cor, religião ou sexo. Mas se ele for fazer uma análise na área carente, ele vai ver que 85% da população é negra e 15% é branco. Aí está já respondendo a pergunta a ele. Da população carente no Brasil, chega a ser 85% de negros. Em áreas carentes, sim. As áreas carentes da cidade e do Brasil em geral. Não sei se no Brasil, algumas informações. Região aqui nossa. Então esse branco, infelizmente, ele não está, ele está na mesma faixa dessas pessoas que às vezes precisam do incentivo, de umas cotas para buscar. Ele, no caso, está sendo até injustiçado nesse sentido, né? Mas nós estamos pensando aí na maioria, que no caso aí é mais de 54% da população negra no país, e as oportunidades são pequenas, né? Então é por isso que a gente procura, através de leis, buscar essa iniciativa. Como tem o Bolsa Família, né? O Bolsa Família está aí, mas eu acho que não é o caminho que todos nós queremos, né? Nós queremos gerar emprego, esperança, enfim, mas ela é necessária hoje para que as pessoas não vivam na miserabilidade. Muito bem. Mais participações ou a gente segue aqui? Pode seguir. Muito bem. Ademir, tem uma audiência pública hoje, né, que você vai presidir na Câmara de Santos, sobre regulamentação, licenciamento de ciclomotores, é isso? Ciclomotores, é exatamente isso. A cidade não tem a regulamentação disso, né? A lei federal, que acho que é o artigo 24, ela diz que
cabe ao município, né, que regulamente veículos com cilindrada de até 50 cilindradas, cabe ao município regulamentar como tração animal ou propulsão humana. Então, o Código de Trânsito Nacional passa para o município essas obrigações. E o que a gente está vendo? Um crescimento muito grande dessas motinhas, né, de até 50 cilindradas, né, onde as pessoas, até o menor acha que pode dirigir, que onde não pode, é só o maior, devidamente habilitado ou com autorização para dirigir essas motinhas. E o que eu quero mais com isso, com esse projeto, é que a gente identifique essas motos, né? Que às vezes você está no trânsito, ela passa, arranha um carro ou um acidente, você não tem o registro no caso de um assalto, né? Então nós queremos que elas sejam regulamentadas, que tenham uma chapa, que possam ser multados também, né? Que entre numa condição legal. Então a audiência é para debater este assunto. Hoje teremos lá várias pessoas de autoescola, teremos pessoal do CET, revendedores desses veículos, enfim, eu acho que a gente está trazendo um benefício imensurável para a nossa cidade, regularizando esse tipo de veículo na nossa cidade. Tinha muita reclamação lá no gabinete com relação a esses veículos? Não, muita reclamação não tem, mas é uma crescente, né? Esses veículos na cidade, e às vezes você... como eu falei, você tem o seu carro riscado, às vezes você pode ser atropelado pelo ciclomotor desse e a pessoa não para, você não tem identificação, não tem chapa, não sabe nem quem é. Então o que a gente busca é trazer isso aí a uma legalidade onde ter que prestar contas, né? Que isso não existe. Olha, vereador, ainda dentro desse tema, eu vou ficar até mais tranquilo para poder perguntar para o senhor, porque o senhor vai enfrentar a sua audiência pública, porque eu já enfrentei uma aqui mesmo na bancada, que nós temos o Leonardo, que é uma espécie que faz tudo técnico, é também o cameraman de vez em quando, e ele colocou essa condição que a mobilidade urbana também tem que constar do interesse do poder público, facilitá-la. Houve épocas que, por exemplo, na existência das mobiletes, era livre e facilitava, inclusive, a locomoção. A gente não vê nenhuma outra forma de facilitar isso em que não seja tão caro para o trabalhador, principalmente para a juventude. E, nesse sentido, as indústrias caminharam para descobrir, fazem a moto de 49 cilindrada. E em regiões que já discutiram isso em audiência pública, hoje as taxas que colocaram sobre ela tão caras quanto você comprar uma moto regular. É isso que está caminhando o Legislativo, para onerar de taxas e de autorizações que custam, de forma que essa ideia de se mobilizar pela cidade com mais facilidade, inclusive para o estudante, para o trabalhador de baixa renda, ainda no início de carreira, vai ser onerado como se estivesse usando essas motos de cilindrada mais alta? Eu queria, antes que você respondesse, eu queria acrescentar um detalhe. A discussão será apenas referente a Santos? Ou está se pensando em fazer a nível regional? Não, Santos. Porque nós vamos ter o mesmo problema quando se fala na questão da plaquinha nas bicicletas. Se não tiver uma ligação metropolitana, o problema vai continuar do mesmo jeito. É algo para ser pensado. Rapidamente, Ademir. Não, a gente vai debater esse assunto, eu não sei qual o encaminhamento, eu fiz o projeto ao prefeito, cabe ao prefeito, ele pode fazer isso aí de uma forma... Não, ele pode fazer de uma forma que tem um custo mais barato, mas as pessoas têm que se identificar. Nós temos que saber quem são os donos desse veículo e tem um número para poder identificar, para que as pessoas também se responsabilizem no caso de um acidente, no caso de um roubo, até para encontrar essas motos, enfim. Nós estamos buscando isso. Agora vai depender da audiência pública e do prefeito, doutor Cid. Muito bem, e com essa fala do Ademir, a gente vai fechando aqui mais uma edição do Painel Regional, agradecendo muito aqui o nosso vereador, Ademir Pestana, do PSTB, obrigado pela participação, como o Uriel Vilas Boas sempre conosco, também o Sidney Costa, não é? A nossa Ione Furukawa acompanhando você, não é? Que participa conosco pelas redes sociais ou pelo nosso telefone. Painel Regional sempre de segunda a sexta ao vivo, 1h30 da tarde, reprise 7h30 da noite até sexta apenas, né? A reprise é segunda-feira, depois da segunda-feira volta ao horário normal, 8 da noite, e aos finais de semana a gente tem um encontro aos sábados, 3 da tarde, e aos domingos, às 5 da tarde. Obrigado, hein? Tchau.